pessoal, esse é meu canal do YouTube, tá aí para você. E hoje a gente vai falar do cinéfilo. O que é o cinéfilo, né? É uma pessoa que ama o cinema, uma pessoa que gosta muito de cinema. O que é um cinéfilo, né? Cinéfilo é uma ideia que surgiu no século passado ainda, de uma relação do espectador com a arte do cinema, uma relação mais profunda, uma relação muito íntima, e aí você tem uma invenção de um olhar em relação ao cinema muito especial dessa pessoa que quer ter uma proximidade maior com o filme, que é o cinéfilo. Então, o cinéfilo faz escolhas pessoais, ele elege cineastas, ele legitima diretores. E essa ideia do cinéfilo vem lá dos anos 60, começa com os franceses, depois se espalha pelos cineclubes. E aí a pergunta, né? Você se considera um cinéfilo? Não é apenas amar o cinema, mas aquela pessoa que se interessa pelos mecanismos de como são realizados os filmes, de acompanhar os grandes diretores, as obras que ficam. Você tem esse interesse? E a cinefilia, ela cresceu muito com a sala de cinema, que hoje nós estamos vivendo esse problema. As salas estão fechadas há um ano. E o cinéfilo não deixou de existir, o cinéfilo foi para o streaming. Hoje nós temos no Brasil quase 14 plataformas. Então, como é que seria a cinefilia no streaming? Porque a cinefilia no cinema é um cultivo de obras de arte, grupos que se formam. Isso foi ao longo do século XX, porque o cinema tem uma característica especial, é uma sala escura, você está bem concentrado ali, o filme é para todos que estão na sala, mas cada um está vendo um filme, fazendo a sua cabeça com aquele filme. Você tem então uma diferença enorme do streaming. O streaming geralmente é em casa, tem a iluminação que é completamente diferente. Você tem o som ambiente de pessoas passando, a interrupção, você tem, a sua concentração não é a mesma em casa. Então, essa diferença do cinéfilo antigo para esse cinéfilo do streaming. E o cinéfilo antigo, ele cultivou muito o que a gente chama de cinema moderno. O cinema tem 4 domínios: o ficcional clássico, que os filmes narrativos que contam histórias, né, que a gente chama de Hollywood, mas o filme que conta história, as séries que contam história, é o ficcional clássico. O moderno, que surge a partir dos anos 40, ele já não tem tanto compromisso em contar histórias, não é? E nem com finais felizes. E os cinéfilos se dedicaram muito ao cinema moderno. E o cinéfilo de streaming é possível com essas condições completamente diferentes da sala de cinema? Primeiro que sim, o cinéfilo antigo da sala de cinema, vamos falar dele primeiro, ele volta aos clássicos. Ele volta, por exemplo, você já pode estar vendo imagem aí, ele volta a um filme como Ladrões de Bicicletas, que é um filme italiano dos anos 40. Ele pode, por que ele pode? Porque ele pode ver esse filme no streaming, em casa. Muitas plataformas têm esse filme. Então ele pode recuperar aquela antiga cinefilia. Hoje tem a Oldflix, hoje tem Cinema Livre, que são 2 plataformas dedicadas aos clássicos. Mas e esse cinéfilo mesmo mais jovem do streaming? A gente pode falar que existe aí uma cinefilia, a gente pode falar que existe a mesma relação do cinéfilo antigo, da sala de cinema do século passado com o streaming? Essa é uma boa questão. Nesse momento, vários cinéfilos estão sendo formados pelo streaming, alguns voltando aos clássicos, outros cultuando as séries de TV. As séries de TV hoje dominam boa parte do streaming, e isso é uma nova cinefilia, você cultivar as séries, os atores, quem são os diretores. Então você vai criando um cultivo de uma cinefilia. Por exemplo, você já vê aí imagens do Breaking Bad,
essa série que é hoje uma série canônica, é uma série importante, ela é melhor do que 90% das séries que são exibidas. E você pode ver aí o Walter White, a luta do Walter White para manter a estabilidade da família dele, e depois como ele vira praticamente outro personagem em função das circunstâncias. O Breaking Bad está formando uma nova cinefilia com as séries, por exemplo. Então, curta a sua cinefilia, cultive a sua cinefilia, porque hoje, apesar das salas de cinema que tinham um tipo de cinefilia, elas estarem fechadas, você pode ter uma cinefilia no streaming, cultivando os filmes, se interessando mais, se interessando pela análise fílmica, porque no fundo a experiência do cinema é uma experiência moderna e é uma experiência para você aprender a interpretar esse mundo, a sofrer menos neste mundo. Então cinéfilo não é apenas uma pessoa que gosta de ver filmes ou séries. Cinéfilo é uma pessoa que gosta de estar no mundo, de compreender este mundo e amar esse mundo através do cinema. Esse é meu canal, tem um sininho para você bater aí, ó, porque toda semana a gente tem um filme para você, ou algum comentário, você pode explorar meu canal, tem aulas aí que você pode também assistir no meu canal. Um grande abraço.